Vamos falar sobre yoga, tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia riquíssima e ancestral. Eu sou o Malakini Dias e estamos começando mais um Yoga Talks. Hoje o tema do nosso podcast é Puja. Uma parte da aula de yoga. Não de todos os tipos de yoga, mas faz parte do acervo das técnicas milenares do yoga, o Puja. Bom, para falar sobre esse tema tão importante, eu convido o nosso queridíssimo Vilmar Duarte, que é o cofundador do podcast e especialista em soft skills. Olá, sejam bem-vindos novamente a esse podcast. E hoje nós vamos adentrar a segunda parte do Swastika Yoga. A segunda parte é o Puja. E o Puja está presente em diversas outras modalidades de yoga, bem como é utilizado em diversas outras ocasiões dentro da cultura hindu. Sim, o Puja ou oferenda também pode ser traduzido como honra, ou seja, em honra de. Também pode ser traduzido como trânsito energético. O Puja é utilizado dentro da estrutura do hinduísmo há muitos e muitos e muitos séculos. E como o yoga é um dos pontos de vista do hinduísmo, obviamente o Puja permeia o yoga. Então, quando nós estamos falando de hinduísmo, nós temos que entender que existem 6 principais pontos de vista, ou seja, 6 principais maneiras de se estudar, de se explicar, de se observar o hinduísmo. Dentro de um desses pontos de vista, que chamamos de darshana ou darshanas, o yoga é um deles. E como o Puja faz parte dessa tradição dravídica, né, nós vamos estudar o Puja tanto por fazer parte do yoga, como por fazer parte desse manancial, desse calabouço cultural. Calabouço, né? Porque fica às escondidas e geralmente não vem à tona, mas você vai ver que é uma coisa muito corriqueira que nós fazemos, eventualmente no dia a dia. Principalmente quando você cumprimenta seu pai, sua mãe, quando você cumprimenta uma pessoa mais velha, um professor, quando você oferece, por exemplo, uma maçã para o seu professor, quando é criancinha, vai lá, leva uma prenda para o professor, é justamente nesse sentido, né, de oferenda, né, essa é a questão. Lembrando que todo o nosso conteúdo relacionado ao yoga, ele é embasado em todos os nossos anos de experiência dando aulas, mas também trazemos sempre artigos, livros e referências de outros autores, outros professores, outros mestres, inclusive outras escolas e linhas de yoga, para que você realmente, ao acompanhar esse podcast, você possa entender um pouco mais o que é o yoga, você possa praticar de uma maneira mais consciente o yoga e também você possa começar a perceber que, então existe um yoga mais técnico, existe um yoga mais místico. O yoga que eu faço, ele não é místico, eu quero mais místico. Então aí você pode mudar de escola. Ou, não, o yoga que eu faço é muito místico. Existe uma possibilidade de um yoga mais técnico? Sim. Então a ideia do nosso Yoga Talks é que você entenda um pouco mais do yoga, tanto o que você pratica quanto os outros tipos, linhas e linhagens de yoga. Então hoje o assunto Puja faz parte, é um feixe de técnicas muito poderoso e o Puja ele pode ser traduzido de uma maneira mais simples como agradecimento. Sabe esse momento que pegou, que está na moda e que as pessoas falam gratidão, gratiluz, toda essa questão da moda aí? Puja é isso, gratidão, um sentimento de gratidão que às vezes pode se converter em algo físico, ou seja, eu lhe dou uma maçã agradecendo a aula que você vai me dar. Não é a aula que você já me deu, porque o Puja tem essa questão de ser desinteressado. Desinteressado em que sentido? Eu vou te agradecer antes de você me dar a aula. É diferente de agradecer depois.
Tal como agradecer depois de ganhar um presente. Não, a tradição do puja, ela não é um agradecimento tradicional, é um agradecimento independente do resultado, da consequência. Então ele vem de uma maneira livre, totalmente livre de um sentimento de esperar algo em troca. Acho que essa é a maior sacada do puja. Inclusive, se nós formos estudar assim a parte do agradecimento, do obrigado, do por favor, obrigado, agradecido e tal, nós temos que entender que quando você diz obrigado à pessoa, numa dos estudos da etimologia, o obrigado é agora eu me sinto obrigado a te devolver esse favor. Então, depois, né? Obrigado. Em algum momento eu te devolvo esse favor. E é interessante quando a pessoa te diz obrigado, você não diz, não tem nada a ver com puja, hein? Você não diz de nada ou não foi nada. Porque para aquela pessoa o que você fez, ela não conseguia fazer. Ela não tinha as ferramentas, ela não tinha o conhecimento necessário, ela não conseguia fazer. Então você fez algo por ela que estava aquém dos recursos dela. E quando você diz não foi nada, é como se você dissesse a pessoa, não, para mim isso não foi nada. Para você pode ser grande coisa, mas para mim não é nada. Você despreza até a outra pessoa, Você despreza. Então, quando a pessoa lhe disser obrigado, em vez de você dizer nada, você diz, eu que agradeço. Pronto. É para você entender que quando você faz algo para a pessoa, você, de uma certa maneira, você ajudou a pessoa, independente do que seja. O puja, ele não tem essa conotação. O puja é um agradecimento isento, totalmente isento, dessa intenção de ter algo em troca. Isso. O Malakini trouxe também que nós nos embasamos em diversos livros. Os estudos do professor De Rose, que está a sistematização do Swastika e diversos outros conteúdos, de onde ele tira o embasamento dele, está contido nesse livro, que é um calhamaço, é um grande livro. E, além desse livro, nós temos outros autores, e dentro da nossa rede, um outro autor que nós vamos trazer aqui é o livro de Puja, do professor Milton Marino, onde ele também faz um trabalho primoroso, resgatando e detalhando ainda mais o que o professor De Rose já havia trazido dentro do livro dele. Para fugir desta bolha, também estamos trazendo aqui outros autores, como o livro Tantra Yoga, Nada Yoga e Kriya Yoga, do Sri Swami Shivananda, tá? E também o livro Yoga, Imortalidade e Liberdade, do Mircea Eliade. Existem outros, como o da Tara Michael e tudo mais, mas nós vamos usar hoje esses como uma pequena base para aprofundar o tema puja. No livro do Tantra Yoga, Nada Yoga e Kriya Yoga, do Sri Swami Shivananda, do Shivananda, é interessante perceber que ele traz o puja como uma tradição dravídica. Então vamos lá, os drávidas, arqueologicamente e historicamente, o que nós encontramos de estudo é que na região onde o yoga provavelmente surgiu, essa região era habitada pelos drávidas, lá na região do Vale do Indo, a noroeste da Índia, lugar que hoje no mapa estaria ali mais próximo e mais dentro da área do Paquistão. Então os drávidas, que eram as pessoas, a etnia, a tradição que habitava aquele local, eles tinham na sua cultura o puja. E também nesse livro do Shivananda, Tantra Yoga, Nada Yoga e Kriya Yoga, ele traz o aspecto de que o puja ele faz parte da tradição tântrica, da tradição matriarcal. Por isso está nesse livro, obviamente, né? Então, para entender que o puja, quando você está praticando um tipo de yoga que tem puja, esse tipo de yoga, ele é um yoga tântrico. Por mais que às vezes o seu instrutor ou o seu professor não saiba disso e diz que não, nosso yoga é de uma linhagem mais brahmacharya, nosso yoga é o oposto do tantra. Não, se tem puja, por essência, se tem puja, se tem mantra e se tem samyama, essas três técnicas, significa que a base do yoga que você pratica é um yoga de linhagem matriarcal, um yoga tântrico. Então é muito legal ler e estudar outros livros. Essa versão que eu tenho aqui ela é toda em espanhol, da editora Kier. Recomendo a leitura, vale a pena, é um livro pequeno, mas que tem muito conteúdo. Falando da etimologia da palavra puja, tem aqui uma
uma origem controversa. Diversos estudiosos, cada um traz uma origem diferente dessa palavra Puja. Muitos dizem que vem de uma origem dos Vedas. Tá certo que ela foi escrita, ela aparece pela primeira vez no Rig Veda, mas não tem um embasamento, não tem um alicerce muito bem embasado de que ali surgiu a palavra Puja, ou ali surgiu o próprio Puja. E tem uma outra vertente que também ela pode ter sido incorporada já na cultura dravídica, e aí isso tem uma outra conotação, que depois essa conotação vai ser, dentro do hinduísmo, ela vai ser mais difundida, que é justamente que teria um significado de unção, de sagração. Então ela já entra, por a gente estar num momento histórico que tem mais essa questão do misticismo, então ela tem essa conotação mais mística, mais religiosa, porque o hinduísmo é a cultura que está mais proeminente na região ali da Índia, né? Sabe que eu abri uma caixinha de perguntas ontem à noite no meu Insta, pelos stories, e a caixinha de pergunta era: o que você mais quer saber sobre o yoga? Qual é a sua maior dúvida sobre yoga? E uma das pessoas me mandou uma pergunta: yoga é religião? E aí eu respondi de uma maneira simples lá, eu respondi não. Porque o yoga não tem dogmas, então não é uma religião. E o yoga não é mesmo uma religião, as pessoas confundem isso. E você que tem alguma religião, ou não tendo, qualquer religião que seja, qualquer opção, você pode praticar yoga, não interfere. O yoga não tem dogmas, ele é uma filosofia estritamente prática. Mas e quando o cara tá fazendo assim? Quando ele é um mudra. Aí você tem que assistir o episódio passado. Porque é justamente isso. As pessoas acabam confundindo porque muito simbolismo utilizado dentro do yoga, que é uma prática, é uma técnica. As pessoas confundem com a religiosidade, com a parte mais espiritual. Quando você fecha os olhos, a pessoa fala: você está rezando? Não, estou meditando. Mas o que é meditar para você, né? E a meditação é uma tradução, diria até que errônea, do Samyama, ou até do Dhyana, que a gente utiliza justamente para alcançar uma expansão da consciência. E as pessoas utilizam também para fazer elevação espiritual. Isso vai depender muito de como é interpretado dentro de uma prática de yoga e como a pessoa que observa quais são os paradigmas que ela traz, né? Os filtros que ela traz. Se você for praticar yoga numa ordem das partes da aula, em que o mudra, ou seja, a linguagem gestual, os gestos reflexológicos, simbólicos e magnéticos feitos com as mãos, eles precedem o puja, é legal porque é como se o mudra aquietasse, interiorizasse, preparasse seu estado físico, emocional e mental para o puja. O puja, que é um trânsito energético, ou seja, uma oferenda. E o puja ele pode ser dividido em duas categorias principais, tá? O manasika puja e o bhaya puja. Vamos explicar isso, que esses termos dão um nó, né? Manasika vem de manas, ou seja, de mente. Então, o puja é feito com a mente, com pensamento. Você faz um puja, ou seja, você faz uma oferenda mental, você mentaliza que está transmitindo energia para o local, você mentaliza que está transmitindo vitalidade, saúde, felicidade para o instrutor, e aí você faz lá o seu puja na versão manásika. Esta é a variação do puja utilizada tradicionalmente dentro das práticas da yoga. O Bhaya Puja, que é o puja externo, ou seja, é a tradição de você realmente transformar essa intenção de agradecimento prévio em uma oferenda, em um presente que você realmente entregue. O Bhaya Puja, ele, na Índia, tradicionalmente, ele é dividido em 5 categorias. Vamos ver se eu lembro de todas. Você pode ofertar flores, incenso, doces, que no caso são frutas e doces, tecidos, que no caso hoje em dia seriam roupas, e agora, rufem os tambores, money, dinheiro.
São as 5 formas de Bhaya Puja mais tradicionais dentro da Índia. Na prática do yoga, nós utilizamos principalmente, e dentro da aula, o Manasika Puja, que é um puja mental. Tá? Então é legal entender que existem essas 2 categorias de puja. Uma definição assim mais específica de puja, a gente pode entender como honra, respeito, reverência, veneração. Num lado mais espiritual, poderia ser também culto ou adoração aos deuses. Essas homenagens, esses cultos, nós fazemos sempre para os superiores. Ou seja, o pai não faz um puja para o filho, é o filho que faz um puja para o pai. Quando você vai fazer uma aula de judô, você faz uma reverência para o local, como o Malakini mencionou, você reverencia o local, porque aquele local é onde você vai praticar de uma forma segura. Você tem, você está protegido ali de olhares estranhos, você está protegido de intempéries, você está protegido dentro daquele local para você fazer a sua prática do judô, por exemplo. Você faz um agradecimento ao mestre e ao mestre do seu mestre, ou ao instrutor e ao mestre daquele instrutor. Essa reverência é o mesmo que é feito dentro do yoga. Esse Manasika Puja é feito justamente em 4 etapas. Você faz uma reverência, um agradecimento prévio ao local que você vai fazer a prática, com a mesma intenção que você faria de uma arte marcial. Você agradece. Inicialmente você faz uma reverência, um agradecimento prévio ao instrutor que vai lhe ensinar, ao professor daquele instrutor, ao mestre daquele instrutor e ao fundador do yoga, o criador do yoga, que é Shiva. E aí você faz essas 4 reverências. Em outras escolas, em outras linhagens, talvez você não faça do mestre, talvez você não faça do Shiva, talvez você nem agradeça ao local. Então depende de cada escola a forma como eles utilizam. E muitas vezes você que pratica só em academias, não pratica em escolas especializadas, não tem essa parte da aula, é bem provável, ou o instrutor faz isso de uma maneira mais sutil. Então você está lá fazendo o seu aquietamento e aí ele fala para você mentalizar que está transmitindo energia ao local e que você está, dessa maneira, favorecendo a prática de todos ali presentes. Ou seja, ele fez um puja ao local, a ele como instrutor, e aí de uma maneira mais sutil. Ou na hora dos pranayamas, também isso encaixa, é comum ver em aulas. Você inspira mentalizando captação de energia e na expiração você exala tudo aquilo que há de melhor em você, e aí você preenche o ambiente com tudo aquilo que há de melhor. Se você está fazendo um tipo de yoga em que o instrutor ou o professor fala que na expiração é para você colocar para fora todas as suas doenças, todos os seus problemas, todas as suas mazelas, isso é comum, hein? O Vilmar deu uma risada. Mas é fato. Fuja dessa aula, porque primeiro ele já criou aí um mecanismo dizendo que você tem mesmo doenças, mazelas e tudo isso. Mas não é por isso, é porque você está conspurcando o ambiente com tudo aquilo que é de ruim. Você, quem está do seu lado e todos. Então não, na hora de expirar, mentalize que você está transmitindo ao ambiente tudo aquilo que há de melhor em você, as suas qualidades, as suas virtudes, seus sonhos, seus projetos, porque aí você começa a colocar essa vibe, essa energia nesse local. Fugimos do tema, mas que eu lembrei que eu já vi isso e já me perguntaram isso, então, uou! E tem uma outra questão, como foi mencionei inclusive lá no episódio anterior sobre mudra, que tem a questão gregária. Então o puja está sendo feito para aquele local há alguns meses, algumas semanas, ou alguns anos, ou algumas décadas, e está impregnado com o que as pessoas trazem de melhor, ou que as pessoas querem eliminar do próprio psique ou do próprio organismo. Então tem que tomar cuidado mesmo. Essa dica que o Vilmar falou é muito legal, porque é algo técnico que você faz. Você mentaliza que está transmitindo para aquele ambiente boas vibrações, boas energias.
É o que muitas religiões fazem quando entram com defumadores, incensos nos lugares, fazem reza para espantar os maus espíritos, vai colocar ali, vai queimar determinadas folhas e aromas para purificar o ambiente, sacralizar o ambiente. O puja pode ser feito também de uma maneira assim, mas sem misticismo. Imagine que você se mudou para uma casa e você não sabe quem morava lá antes, você não sabe quais eram os hábitos, as rotinas daquelas pessoas. Ou você vai fazer uma prática de yoga num festival. Nós estamos em breve para ter o festival de Floripa, já em agosto o Festival de São Paulo, depois o Festival de Porto e da Argentina. Ou seja, vamos dizer que você está indo para um festival, aí você chega naquele festival e ele é num hotel. E nesse hotel você vai usar o salão de convenções que já foi utilizado para inúmeros outros propósitos. Como, por exemplo, falar de acidentes de trânsito. Ou falar de guerra, de exército. Estão vendendo armas para o exército. Ou doença. Ou doenças. Então, quando você vai praticar nessa sala, nesse salão, você faz um puja para limpar tudo aquilo que antes foi colocado ali de energia densa, pesada. Então, você mentaliza que está transmitindo energia para aquele local, que você está construindo energeticamente, mas emocionalmente, um local mais acolhedor para a sua prática. E o simples fato de você pensar, nossa, aqui é um local muito acolhedor para a minha prática. Uau, transforma o ambiente. E se você pratica em casa todos os dias no mesmo local, faz aula online, você vai fazendo o seu puja, ou seja, a sua mentalização para aquele local, e aquele local começa a se tornar cada vez mais agradável para a sua prática, para a sua convivência. Até suas plantinhas começam a crescer mais. Lembra que isso é um mito, hein? Quando existem estudos, é muito legal isso, né? Existem publicações científicas, ou seja, como é o nome mesmo? Me fugiu o termo correto? De publicação científica? Já vamos lembrar. Artigos. Uns artigos, muito obrigado. Há muitas décadas surgiram artigos dizendo que nós só usávamos 10% da capacidade do nosso cérebro. Porque o que eles tinham de capacidade de estudar o cérebro naquela época e o quanto eles revisaram os artigos, depois que aplicaram meta-análise, descobriram que não, que é uma falácia, que é um mito. Que o único momento que nós usamos 100% do nosso cérebro é quando nós estamos convulsionando. Então você não quer convulsionar. O que acontece é que depende da atividade, você usa uma área do cérebro ou outra. Você sempre usa o cérebro todo, mas depende do que você está fazendo, usa uma área ou outra. E por que eu citei isso? Porque também existiam estudos de que conversar com plantas e tal, cientificamente não há nenhuma comprovação. Não há comprovação sobre isso. Porém, nós temos que entender que o yoga, ele muitas vezes ele vai romper a barreira da ciência porque ele não quer se preocupar com a explicação ou com a confirmação científica daquilo. Então, com fato. O yoga, ele simplesmente é assim que faz. Faz assim que vai ter esse resultado. E a ciência vai tentar explicar o porquê que tem aquele resultado através de pesquisas, artigos, análises, grupo de pessoas e tudo isso. Mas então é para entender que você faz o seu puja, transmitindo energia para aquele local e que isso é para tornar o ambiente mais favorável, mais acolhedor, mais agradável para a sua prática. Tem até uma experiência, você falou de plantinha, experiência que você pode fazer em casa. Pega 2 potinhos de feijão, coloca lá um algodãozinho úmido, coloca 3 grãozinhos de feijão em cada um dos 2 potinhos, e coloca um num lugar que pegue sol, o outro no outro lugar que também pegue sol, só que um lugar mais afastado do outro. E para todos os dias, quando você for regá-lo, você fala, você mentaliza, cresça, cresça, cresça. E aí para o outro você simplesmente rega, você não deseja mal para a planta, você não faz nada. E a planta que você falou cresça, ela se desenvolve mais rápido. A outra vai desenvolver, mas mais lentamente. Faça essa experiência em casa, muitas crianças fazem, é divertido e ao mesmo tempo você percebe essa transmissão de energia como realmente tem uma eficácia. Se a ciência comprova isso ou não, aí já é problema dos cientistas. Aí eles vão ter que ter bolsa, né? Senão eles não vão querer estudar isso. Não só isso, assim, o que acontece é que é um experimento que você pode fazer em casa. Todas as vezes que eu fiz funcionou. Mas se fôssemos aplicar
os estudos certos para comprovar a eficácia disso, provavelmente não íamos conseguir comprovação científica, porque você precisa de uma quantidade de elementos e de testes e de pessoas e de estudos que exige e que provavelmente, eu penso que provavelmente não haveria comprovação, mas com um pouco mais de grande de recursos e mais tempo, isso talvez seria comprovado. Mas o que o Vilmar falou é interessante, faça essa pesquisa do feijãozinho, mas não pode deixar em lugar diferente. Tem que deixar no mesmo lugar, porque eles têm que ter exatamente as mesmas condições. Se é para as mesmas condições. A única diferença é que em um você vai escrever ali cresça e vai pensar cresça, e no outro você anula. E aí você vai perceber que aquele que você escreveu cresça, ele floresce mais rápido e tudo. Mas volto a dizer que é um mito da ciência, não está comprovado que conversar com planta funciona. Porém, se você fosse mais místico, espiritualista e já leu muitos livros do Paulo Coelho, leu lá a Profecia Celestina, aquela parte que eles vão e se energizam com as plantas, aí talvez você seja da área que vai, não, isso funciona muito. Lógico. Lógico que isso funciona, óbvio. É óbvio que funciona. Exato. E assim, é para respeitar toda e qualquer linhagem, toda e qualquer tendência de crença. Aqui nós não estamos falando de crença, nós estamos simplesmente abordando o Púdia, essa transmissão energética, o Púdia manássica, ou manássica Púdia, justamente para você não precisar. Imagina, todas as aulas de yoga, você ter que levar alguma coisa de presente, não é a intenção. Né? Justamente o Púdia é feito de uma forma desinteressada para que você se desenvolva, você abra mão do que você quer para receber o conteúdo, o conhecimento. Interessante. Você que nos acompanha sempre, seja pelo Spotify, pelo Apple Music, Deezer e tantos outros aplicativos de áudio, ou você que nos acompanha pelo YouTube, lembra de dar 5 estrelinhas, de curtir, de compartilhar, mas o que eu quero dizer é que talvez você esteja sentindo falta da voz e da presença da nossa diva do autoconhecimento, a Ferzinha. A Ferzinha não está participando desses 2 episódios porque ela está numa viagem para a América do Norte, uns dias de férias, curtindo. Nós já temos várias encomendas para ela, e por isso que ela não está participando aqui, mas ela é a pessoa responsável por depois fazer a edição e colocar isso no ar. Então não se desespere, a Ferzinha faz parte dessa nossa 6ª temporada, tal como fez parte da 5ª, e logo logo nos próximos episódios a nossa diva do autoconhecimento estará aqui com a gente. Lembre-se também, blá, 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 né? Que nós temos nosso grupo do WhatsApp, totalmente gratuito, que você pode participar. Grupo no qual, todas as quintas, nós colocamos conteúdo extra para você aprofundar a teoria, o conhecimento desse assunto que nós estamos debatendo. Ou seja, o podcast que foi ao ar na quinta ele recebe conteúdo extra de aprofundamento. E nas terças-feiras nós publicamos técnicas de yoga para você aprender e praticar em casa. Técnicas gravadas, seja por áudio ou por vídeo, para você praticar em casa. Para se inscrever no nosso grupo do WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para o Vilmar ou para mim. No meu Instagram, eu já coloquei dentro do Linktree um linkzinho para você clicar e entrar direto no grupo do WhatsApp, ou nos mande uma mensagem, um comentário pelo canal do YouTube e a gente te agrega lá. Eu quero voltar um pouquinho a fita, rebobinar a fita sobre a hierarquia do Púdia que o Vilmar colocou, que geralmente ele é feito do filho para o pai, do aluno para o professor. Essa hierarquia, numa didática, na estrutura de estudar o Púdia, é super importante, porque nós respeitamos a tradição, mas ela tem que dar lugar à intenção do Púdia. A intenção do Púdia tem que ser mais importante do que essa hierarquia, porque essa hierarquia ela leva em consideração também uma questão que, para mim, Malakini Dias não me agrada muito, que são as castas na Índia, hierarquia militar, essas coisas não me agradam muito. Então, mais importante é você entender a verdadeira essência e intenção do Púdia, porque se nós dependermos sempre da hierarquia do Púdia, muitas vezes você não vai conseguir fazer o Púdia. Então, por exemplo, o Vilmar ele é meu aluno, dentro de uma sala de prática, está lá o Vilmar como aluno. Mas se eu for fazer uma aula dele, eu vou fazer o Púdia para ele. Então nós temos que colocar, aí hierarquicamente naquele momento ele virou instrutor, lógico, mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente fica preso a essa hierarquia e o Púdia ele pode soar como algo militar, ele pode soar repressor. E tal como está aqui no livrinho do Sri Swami Shivananda, Tantra Yoga, Nada Yoga e Kriya Yoga, o Púdia ele tem origens matriarcais, ou seja, desrepressor, tem que tirar essa parte da desrepressão.
E o Mircea Eliade, ele coloca aqui na página 286 do seu livro que o Puja, ele é de herança dravídica. Então é muito bacana entender que isso é anterior às castas, é anterior a toda essa hierarquização. Mas é importante sempre respeitar, como o Vilmar falou, nas artes marciais isso é muito tradicional, né? Você fazer o seu agradecimento ao dojo, ao professor, ao mestre do professor e tudo mais. Isso é um tipo de puja. Essa transmissão de energia, o Manasika Puja, ao professor ali que está ministrando a prática do yoga ou ensinando qualquer outra aula, é para você dar um pouco da sua energia. O aluno geralmente tem menos energia, vamos assumir assim, o aluno tem menos energia que o professor, como se fosse o conhecimento, mas de uma área mais energética. Então o aluno tem menos energia, ele vai dar um pouquinho daquilo que ele tem pouco. Só que são vários alunos. E aí eles dão bastante energia, a soma de todos eles se forma uma boa energia para o instrutor, para o professor. O professor dá aquela aula com mais vontade, com mais bhava, com mais a aula fica mais visceral. Né? O professor ele vai querer transmitir o conhecimento. E aí você recebe. E quando você recebe, você se energiza numa aula de yoga. Né? Você ganha simplesmente conhecimento numa aula teórica e você realmente ganha muito mais por ter dado um pouquinho. Super. Então, imagine sair do métier do yoga e entrar no métier dos professores de colégio ou de faculdade, em que eles dão várias aulas por dia, cada aula tem 40, 50, 60 alunos, e o professor está doando conhecimento, e o aluno está sugando conhecimento, Isso. E ele vai dando aulas, e termina o dia, ele está acabado, ele está exausto, ele passou o dia inteiro doando. Quando você coloca na polaridade o aluno que está ali sugando conhecimento, mas ele agradece, ele se sente grato, e ele transmite isso para o professor ele tende a se esgotar menos. E também o que o Vilmar falou, mais motivação. Dar aula para uma turma que já está agradecida, para uma turma que quer aprender, para uma turma que está ali para contribuir, é infinitas vezes melhor para o professor do que dar aula para uma turma que está ali desinteressada, que só quer sugar, que só quer reclamar. Um bando de sabe tudo, né? Minhas irmãs e minha mãe são professoras. Minha mãe já aposentada, uma irmã minha aposentando. E eu tenho vários amigos também professores, e eles relatam que tem aula, eles não sabem explicar o porquê. Tem aulas que eles saem de lá assim satisfeitos. O normal é eles saírem esgotados. A maioria das aulas. Minha mãe hoje não tem voz, ela não consegue falar. Ela fala, mas ela sussurra, porque ela não tem mais voz. As pregas vocais delas estão prejudicadas, ela tem calo e tal. Agora, se ela tivesse recebido puja em todas as aulas, se os alunos tivessem a intenção efetiva de aprender, se eles colaborassem, só isso, não precisava nem fazer fazer o puja propriamente dito, já dava, ela não se esgotaria, ela não precisaria tão pouco se aposentar, né? E se o sistema fosse menos sugador dos professores, né? Porque os professores são subvalorizados, né? Muito. Bom, vamos caminhando para o final do nosso podcast sobre Puja. Tem algumas questões para a gente abordar ainda. Dentro das pesquisas e dos estudos feitos por George Feuerstein, ele traz 5 principais tradições dentro do hinduísmo, e dentro do yoga, e essas 5 principais tradições são Mudra, episódio passado, Puja, episódio atual, Nyasa. Nyasa é uma prática com a ideia, ou melhor, com a intenção de gerar identificação. Mantra e Samyama. E essas 5 principais tradições, segundo Feuerstein, e comprovado também, ou alicerçado pelo Shivananda, são tradições do Tantra. Então, ou seja, tradições de uma filosofia desrepressora. Corrobora para tudo isso que a gente vem falando aqui, né? E se nós lembrarmos do nosso brasileiríssimo maluco beleza, o Raul Seixas, que é um dos álbuns mais famosos dele, o álbum chamado Gita. Não é à toa que esse álbum chama-se Gita, porque uma inspiração de uma das principais músicas desse álbum, a música chamada Gita, veio da leitura
de um texto hindu chamado Bhagavad Gita, ou Bhagavad Gita. E nesse texto do Bhagavad Gita tem uma partezinha que fala sobre puja. E essa partezinha que fala sobre puja é o momento em que nesse texto Krishna diz o seguinte: se você me oferecer com amor e com devoção, aí tem exemplos, uma planta, uma flor, um alimento, eu aceitarei. Então o puja é isso, se você oferecer devoção no sentido de desinteresse, no sentido de honra, no sentido de uau, eu quero muito aprender com você, eu vou aceitar esse seu puja, eu vou aceitar essa sua oferenda. Eu vejo muito isso quando nós saímos do patamar de alunos de colegial e vamos para a universidade, e depois mais ainda, quando nós voltamos a estudar depois de velhos, ou depois de ser mais experientes, nós temos muito mais admiração e devoção pelos professores. Então, a pessoa que ela sai da formação tradicional e vai para o mestrado, ela tem um apreço pelos professores do mestrado muito maior do que tinha pelos professores antes. Depois, se ela faz um doutorando, se ela faz um pós-doutorando, cada vez mais ela começa a respeitar e ter uma certa devoção por quem ensina. Então, o puja já está nisso ali muito tempo antes. E é legal a gente entender que isso extrapola o yoga. É verdade. E é isso, curta, comente, critique, fale o que você acha que te agregou em relação a esse conteúdo, e as dúvidas, comente, coloca ali os seus comentários para justamente enriquecer ainda mais esse conteúdo que nós trazemos com muito carinho. Todas as suas críticas, elas vão para uma pasta nossa... chamada Limbo. Uma pasta chamada Limbo, não, essa pasta ela chama-se Não Tô Nem Aí. Mas brincadeiras à parte, todas as críticas são muito importantes, construtivas, e nós adoramos aquela fervida que dá no sangue quando tem aquele comentário que por alguma razão a gente não gosta e que faz toda a diferença para os próximos episódios. Valeu? Um abraço. Beijo do Malakini.